Olá, boa noite, mulheres deslumbrantes, mulheres preciosas, princesa do Senhor. Quero pedir desculpa a vocês que o final de semana, aliás, a quarta-feira passada, eu marquei uma live, mas não consegui fazer, porque eu estava aqui e o meu filho me fez uma surpresa maravilhosa. Eu estava no meu trabalho quando ele chega de repente com a minha nora para fazer uma, uma pequena reforma na minha casa, né? Foi uma colheita da herança do Senhor, das bênçãos do Senhor. Então, assim, eu nem entrei para falar nada porque eu fiquei tão emocionada que eu não consegui raciocinar direito, porque surpresa, você nunca está preparado, né, para uma surpresa. Mas foi maravilhosa, sabe assim, meus filhos são as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida. Amo demais os meus filhos, então assim, estou aqui por outras causas, né, para resolver algumas coisas, algumas pendências. Mas isso não nos impede de nos amar e de estarmos juntos todas as horas, todos os momentos, conversando e trocando amor e convivência, né? Então hoje nós estamos novamente com a live, né? Onde vamos estar falando superar seus limites. Então é uma pessoa muito especial que vai estar palestrando junto com a gente, vai estar contando a sua história de vida, como você superou os limites, né? E assim, eu sou muito grata a Deus por ter começado esse projeto com a minha amiga Camila Tertuliano, porque a gente está colhendo os frutos, a gente está vendo que estamos de uma forma ou outra, nós estamos conseguindo ajudar as pessoas, nós estamos conseguindo mostrar para as pessoas que tudo é possível. Tudo é possível para a gente superar o nosso medo. Quando nós nos autoconhecemos, nós podemos ir muito além, mais além do que nós imaginamos. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por esses momentos, né? Por estar todas as quarta-feiras compartilhando assuntos que nos edificam, assuntos que nos coloca para cima e que nos mostra que podemos superar, né? Podemos superar os nossos medos, podemos superar nossas dificuldades, podemos superar tudo. Só depende de nós. Como tem uma frase, né? A mulher, ela tem que estar onde ela quiser. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por estar sempre passando esses assuntos que vão edificar a vida de cada um de vocês que assiste às nossas lives. E hoje eu vou estar chamando a minha querida Leila Haddad, que ela é um exemplo de mulher, um exemplo de vida, um exemplo de superação. Ela é escritora, foi lançado um livro agora há pouco tempo. Ela vai estar mostrando um pouco e falando um pouco da vida dela e mostrando o livro também, né? Leila, amada, você está convidada a participar e contar sua história de vida e como você venceu os seus limites. A Camila ainda não está em casa, né, amiga? Você ainda está a caminho, mas está assistindo. Seja bem-vinda. Todos bem-vindos. E continuo falando gratidão, muita gratidão a Deus por estar aqui todas as quarta-feiras e estar colocando
Pronto, Leila. Oi, Orleans, boa Boa noite. noite, amada, seja bem-vinda. É um Eu só tenho a agradecer aqui você, com a Camila, que deve estar chegando. Muito obrigada pelo convite. Eu realmente fico muito feliz de poder participar, da gente poder trocar um pouco as nossas histórias, as nossas experiências, porque eu acredito que assim a gente consegue ir cada vez um pouco mais longe, dar um passo a mais. Parabéns pela surpresa do teu filho, eu estava ouvindo a história, muito legal, com certeza tem que curtir mesmo, tem que aproveitar esses momentos que são é super o meu filho, ele gosta de fazer essas surpresas. Só porque eu achei que ele não viesse para cá. Ele falou assim: mãezinha, eu tô mandando uma pessoa ver aí o que que a senhora quer mudar na sua casa para mudar. E aí tá, tudo bem. Quando eu estava no meu trabalho, aí a moça da recepção me liga pedindo para me descer, e tinha um senhor lá me procurando. E quando eu desci, era meu filho. Eu fiquei assim, Ai, tá? que Eu não maravilha. sabia se chorava, assim, eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Então ele veio, ficou uns dias comigo e já retornou, já está no Ceará. Filho é bom demais, né, gente? Filho é muito bom. Eu tenho um também, e ele é uma bênção de Deus na minha vida. Eu peço desculpas um pouco da minha voz. Eu tive uma sinusite bem forte, estou me recuperando agora. Mas de vez em quando eu vou tomar uma aguinha aqui. Eu fiz uma água e um chá para ir alternando, para a gente poder ir conversando. É isso, Orlando. Eu vi que você falou, né, que eu escrevi um livro. Eu escrevi mesmo. Estou até com ele aqui. É esse o livro aqui. É um livro que o título dele se chama Despida. Mas o Despida que tem aqui são apenas nudes da alma. É todo um processo que eu passei para tentar superar a mim mesma. Depois que eu tive um acontecimento, eu tive um acidente, eu tive uma amputação de uma perna e foi bem complicado eu me aceitar sem essa perna, eu entender que eu continuava sendo uma pessoa, continuava sendo mulher, continuava sendo uma merecedora, capaz, apesar de não ter um membro, né? Então foi uma experiência bem impactante e aí eu resolvi escrever num livro. E ele está aqui. É muito bom, assim, quando você consegue superar, né, Leila? Muitas vezes a gente se vê numa situação que a gente acha que não é capaz, que não é possível. Mas quando nós colocamos nas mãos a nossa vida, os nossos sonhos, nossos projetos, ele vai realizando. Com certeza. Só que ele realiza no tempo dele, né? Não é no nosso. Ele vai nos preparar. Exatamente. E é bem engraçado, porque é tipo quando Deus. Moisés estava conduzindo o povo e Moisés se deparou diante daquele mar e o povo atrás e o exército de Faraó atrás, né? E aí Moisés pergunta, Senhor, e agora? Aí Deus diz, dá um passo. Então, a maioria das coisas que a gente tem a dificuldade de ir, de querer dar um passo, de acreditar, de ir, é porque a gente está preso em nós mesmos. A gente está olhando uma situação de uma forma muito. A gente supervaloriza muito aquele momento, aquela situação, e esquece todas as capacidades que nós temos. Então, assim, se você me perguntasse qual o maior desafio que eu tive e que eu tenho diariamente, que é algo que eu batalho todos os dias para me manter, é superar a mim mesma.
Esse, para mim, é o maior desafio. Porque a partir do momento que eu entendo aqui na minha cabeça e eu tomo uma ação, mesmo, às vezes não sei como, mas se eu tomar um posicionamento diferente, aquilo já me faz avançar, né? Já faz um mar abrir, nem que seja só um pouquinho. Já faz eu dar um passo um pouquinho maior, né? E isso não tem realmente preço. Essa superação pessoal. Ah, a gente encontra dificuldades na rua? A gente encontra dificuldade na rua. A gente encontra dificuldades para resolver determinada coisa com alguma pessoa que é um pouco mais... Encontra. Mas se dentro da gente as coisas estiverem claras, tudo fica mais fácil, eu acredito. Amada, conta um pouco da sua vida, como era antes desse acidente, como que você superou, como você chegou a ser escritora. Então, assim, nossa, eu arrepio só de imaginar, assim, tudo que você passou e tudo que passou pela sua cabeça, né? Porque acredito que na época você era bem mais jovem, né? Bem mais vaidosa, né? Então, assim, quando a gente não tem o conhecimento, a gente sofre muito, batalha muito, né, contra as nossas vontades, É, né, os nossos desejos. é verdade, Orleans. Eu era bem jovem, eu tinha 23 anos, né? Já faz, ó, muito tempo, já tem muito chão isso aí. E aí eu estava com os amigos na rua, a gente entrou num carro para pegar uma outra amiga, e aí nós batemos, o carro bateu contra um poste, eu fiquei presa, eu tive um amigo que faleceu na hora, e, e aí, em questão assim de segundos, a minha vida mudou. Eu fiquei na iminência de morrer, de fato, porque eu fiquei muito tempo presa nas ferragens, eu fiquei mais de 1 hora presa, eu perdi muito sangue, eu tive uma pressão negativa, né? É, e quando eu acordei no dia seguinte, depois da cirurgia, eu acordei porque eu estava com uma coceira insana na minha perna. Uma coceira absurda. Então eu fui pela lateral, assim, para tentar alcançar. E eu sabia que eu tocava no lugar daquela coceira, mas eu não conseguia coçar. Aí eu fui subindo, né, com a mão. Aí eu cheguei no meu coto, na parte onde havia sido amputada a minha perna. Porque eu não sei se você sabe, quando a gente amputa um membro, principalmente quando amputa assim de uma forma muito brusca, a cabeça da gente, o cérebro da gente continua mandando informação como se aquele membro existisse. Mas ele Sim, não demais. Então, aquela coceira que eu sentia, na verdade, eu não estava sentindo no membro. O cérebro dá a sensação de que está coçando lá o joelho, mas não, na verdade era na cabeça. E aí eu percebi que eu tinha perdido uma perna. E talvez assim, por tentar me resguardar, por tentar me proteger, eu só consegui dizer, nossa, graças a Deus que foi só uma perna. Só uma perna que eu vejo como quem diz assim: ah, cortei o cabelo vai crescer, ficou ruim, mas vai crescer, né? Então esse foi o primeiro impacto, assim, não, foi só uma perna, eu tô viva, eu tô aqui. Isso foi bom e isso foi ruim. Isso foi bom porque eu consegui, de fato, naquele momento, enxergar outras perspectivas, enxergar que de fato era possível. Eu vou passar por uma temporada difícil, vou fazer várias cirurgias, vou ficar muito tempo fazendo fisioterapia, mas existe uma possibilidade de eu sair de um outro lado, usar uma prótese. E o ruim foi que eu não chorei, eu não me desesperei naquele momento, eu não vivi o luto que eu precisava ter vivido naquele momento para dizer, nossa, que coisa horrível que aconteceu. Eu segurei esse luto, vamos dizer assim, por muito tempo, e somente depois de bastante tempo eu consegui viver para de fato dizer que eu superei esse momento. Porque enquanto você não passa todas as etapas do processo, você não consegue superar aquele processo.
para eu chegar e dizer assim, olha, isso faz parte do meu passado de fato. O passado, ele é passado quando você lembra, quando você olha, mas ele não tem uma interferência na tua vida presente hoje. E enquanto eu não vivi o luto, eu não passei por essas etapas, esse passado, ele era presente na minha vida. Ele era presente, ele era real, ele era ruim, ele me atrapalhava, porque eu não vivia nem o meu presente, quiçá ter perspectiva de futuro. Então, assim, o superar qualquer coisa que nós estejamos vivendo significa eu respeitar cada etapa, entender que eu não vou ficar a vida toda naquela etapa, mas eu preciso passar por ela para poder viver melhor, né? E o escrever eu sempre gostei de escrever. Eu sempre escrevi em vários cadernos, eu tenho vários cadernos aqui em casa. E um dia eu entendi, eu disse, por que não eu compartilhar essa história, né? Por que não eu compartilhar esses momentos, essas dificuldades? Porque perda todo mundo tem. Não precisa eu ter perdido uma perna. Ah, minha perda foi a minha perna. Tem pessoas que perdem sonhos, tem pessoas que perdem projetos, que abrem mão da vida, tem vários tipos de perda. E elas param a vida delas por conta da perda que elas tiveram, né? Sendo que a gente pode ir além se nós entendermos a perda, respeitarmos o momento e tentar buscar enxergar sobre outras possibilidades. E de alguma forma eu consegui fazer isso. E o livro, ele me remete, ele me dá algumas certezas. Todas as vezes que eu tenho dúvida, é incrível. Deus manda alguém, envia alguma mensagem, alguma situação que me confirma que eu fiz bem. Tem uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, ela comprou meu livro pelas redes sociais, ela mora no Tocantins, ela tem 72 anos, né? E eu achei muito incrível, porque ela me mandou uma mensagem, depois que ela terminou de ler o livro, dizendo que ela tinha tido uma perda há 38 anos, e que aquela perda impediu ela de fazer várias coisas que eram, assim, sonhos da vida dela, e que ela tinha tido esperança. Ela tinha visto possibilidade de, mesmo com 72 anos, retomar para construir aquilo que ela tinha deixado para trás. Então, assim, essas coisas me dão certeza de que foi bom eu ter escrito, que é bom compartilhar. É muito bom a gente compartilhar com as pessoas. Assim, desde que eu criei esse projeto junto com a Camila, que eu tenho percebido que cada dia a gente está ajudando uma pessoa, É, né? Porque quando a gente faz as lives, depois a gente lê as mensagens no direct dizendo: essa palavra eu precisava ouvir, eu vou tomar uma atitude diferente porque se você conseguiu, eu vou conseguir, né? Então, muitas vezes, acontece por exemplo, quando a gente perde um sonho, como você acabou de falar, e a gente fica frustrada porque nós não realizamos aquele sonho. Então, quando a gente se posiciona, né? Se posiciona e coloca tudo da nossa vida na presença de Deus, a gente supera. É difícil, mas a gente supera. possível. Como você acabou de falar, né? Antes de começar a live, eu estava conversando com a Camila. Eu estava falando, vem aqui em casa, depois que eu fiz algumas mudanças. Aí ela disse, agora o luto acabou, porque vai fazer 4 anos que o meu esposo faleceu, né? Sim, Então, assim, mas a gente tem que se permitir a viver o luto, né? A viver o momento, aí tudo vai de acordo com o momento. A gente não pode passar, né? A gente não pode pular as etapas, fingir como porque se estivesse existindo, né? É importante aproveitar esse momento para poder superar. se você pula a etapa, você tem que voltar naquela etapa, naquele momento, né?
que você não superou. É como eu faço o curso de inteligência emocional, aí sempre o meu mentor fala, né? Que o nosso cérebro, ele não reconhece o desconhecido, ele não conhece o desconhecido. Então a gente tem que sempre estar voltando e ressignificando algo que nos feriu ou que nos machucou, porque aquilo pode nos prender futuramente por uma coisa mal resolvida, né? Verdade, verdade. E é legal que essas vivências, esses momentos, eles vão favorecendo a gente a conhecer várias pessoas, né? Vão trazendo pessoas assim. Eu vi que a Fernanda entrou, eu quero dar um beijo na Fernanda. Ela é uma menina maravilhosa, maravilhosa, de um potencial assim incrível, de uma sensibilidade enorme. E o lançamento do livro que eu fiz lá em São Luís, nós nos tornamos amigas, porque ela é sobrinha de uma grande amiga minha, né? Então, eu vi que ela entrou e eu não posso deixar de comentar com a Fernanda, seja porque é bem isso mesmo, né? A gente vai ouvindo as pessoas. Hoje eu ouço uma palavra e ela me coloca para cima. Eu estou vindo de uma semana muito difícil. Eu tive uma sinusite muito séria, eu fiquei internada e eu nunca tinha me visto diante de uma situação assim por causa de uma sinusite, que para mim sempre foi uma bobagem. Então, assim, hoje eu ouvi algumas palavras e aqui conversando com você, é importante porque, tipo, me levanta, me fortalece, me faz dizer, calma, você passou, foi só um momento. Não, isso não significa que é a tua vida, né? A tua vida não é isso. A tua vida não é um acidente, a tua vida não é uma perda, a tua vida não é uma situação difícil. Isso faz parte, mas ela não é. A tua vida é muito maior que tudo isso. Então, essa troca da gente de conversar mesmo, eu acho que é muito importante de ter essas conversas saudáveis, francas, sinceras, não se colocar numa posição de super-herói, que eu sou o máximo, que eu posso tudo. Não. Eu tenho fragilidades, mas eu tenho forças. Assim como você tem fragilidades e você tem forças, e assim a gente vai construindo a nossa vida, né? Eu acho isso muito bom. Mostrando também para as outras pessoas que elas às vezes acham que é impossível, né? E assim, você para mim é um grande exemplo. Você é um exemplo de superação, um exemplo de vida, um exemplo, um grande exemplo mesmo. Por quê? Porque você perdeu uma perna na sua juventude, né? Então, assim, você tinha tudo para ficar deprimida, né? Ficar achando que a vida não valia mais a pena. Mas então, qual foi a sua reação? Você se posicionou, você se posicionou e deu um direcionamento à sua vida. Orleans, ai, desculpa. Orleans, tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu sempre tive dificuldade. Eu não gosto de pensar em ser colocada dentro de uma estatística, de ser um número, de ser mais uma jovem que sofreu um acidente, amputou a perna e foi aposentada. Mais uma jovem, assim, eu sempre tive dificuldade de me encaixar, de entender assim, nossa, eu virei uma estatística. Isso para mim eu acho terrível. Eu acho terrível. Então, assim, mesmo com muita dificuldade, eu tentei enxergar que há outro tipo de possibilidades, que há outro tipo que há outra perspectiva, porque eu tinha medo de virar uma estatística, de ser um número. Eu não sou um número, você não é um número, nós somos muitas coisas. Nós somos muito grandes, nós somos muito capazes. Em nós há um poder assim muito grande e eu diria até que infinito para nós avançarmos, para nós conquistarmos, para nós repensarmos a nossa vida e, sobretudo, a gente ser uma pessoa muito melhor.
melhor conosco mesmo, melhor com o meu próximo, melhor com a minha família, com as minhas amigas, com a sociedade. Então, assim, quando você fala isso, eu me lembro disso. Eu tinha medo de virar uma estatística, de ser só um número, de ser ali, aí eu me encostar porque eu virei um número. Sendo que eu não sou um número, você não é um número, nós somos muito mais. Verdade. A gente nunca está preparada para perca, né? Por mais que a gente tenha o conhecimento da palavra de Deus, que a gente tem, mas a gente não está preparada. Não está preparada de jeito nenhum, né? Então, assim, então, assim, quando meu esposo faleceu, né? Hum, Muitas pessoas achavam que eu ia surtar, que eu ia ficar muito depressiva. E realmente eu fiquei. Eu fiquei depressiva, mas sempre eu via que aquilo ali é porque eu tinha que viver aquele momento. Porque hum, não tinha como ser diferente. Mas isso não queria dizer que eu tinha que ficar ali direto naquele local, naquele sofrimento. Então, assim, sempre eu ficava pensando, meu esposo, ele gostava de me ver sorrindo, de me ver feliz, de passear com as minhas amigas e sair. Sempre eu falava assim, amor, toda mulher feliz tem que ter um café, tem que tomar café com as amigas. Aí então ele fazia de tudo para que eu ficasse, né? Eu falei, não, eu vou parar e vou fazer exatamente o que o meu esposo queria que eu fizesse. Que eu fosse feliz, que eu sorrisse, que eu saísse com as minhas amigas. Então, assim, foi como eu comecei, eu já fazia parte de um conselho de mulheres cristãs do Brasil, né? Como eu já lhe falei. Então, eu comecei a participar, porque aqui em Brasília tem muitas coisas direcionadas às mulheres. Então, eu comecei a participar de muitas coisas. Fiz intercâmbio com a África, fiz. que legal. Então, tudo que tinha direcionado à mulher, eu ia. Então, aquilo ali era um momento muito gratificante Sim, para mim. E sim. eu conseguia ver outras coisas, né? Então, assim, aí um certo dia aconteceu várias coisas e eu fiquei. Eu tenho que estudar o emocional das pessoas. Eu tenho que começar a entender as pessoas, porque de certa forma aconteceu coisas muito muito chatas, né? Com a respeito, quando meu esposo faleceu, a respeito da família e tudo, essas coisas. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar as emoções das pessoas para me poder entender melhor. Então eu fiz cursos de psicanálise comportamental e continuo fazendo. E isso me atrai muito esse lado. Sim. Porque quando você começa a entender o comportamento das pessoas, você vive de outra forma, né? Porque eu penso que a gente começa a entender a nós mesmas. A gente começa a enxergar de uma outra forma. Então, a gente passa a ter muito mais compaixão quando eu olho uma outra pessoa, quando eu vejo determinado comportamento, aquela fala mais atravessada. Eu penso que a gente tem mais empatia com o próximo. A Fernanda está perguntando, né, se eu sempre tive resiliência ou foi algo que surgiu depois do acidente. Fê, assim, antes do acidente, eu vou responder, tá, Orleans? Antes, eu tinha uma vida muito tranquila, assim, eu tinha 23 anos, a minha maior preocupação era o quê? Eu nem lembro o que era. A minha maior dificuldade era conseguir fazer minhas provas da universidade, passar de um período para o outro, aproveitar as festas que minhas amigas me chamavam para ir. Essa era a minha grande preocupação. Eu acredito que eu desenvolvi essa resiliência a partir do acidente. Eu acho que isso sim foi um fato, porque foi a primeira vez que eu me deparei com algo muito grave, muito sério na minha vida e que aquilo poderia fazer toda a diferença na minha vida. Mas eu não fiz isso planejando, olha, eu vou ser resiliente com relação a isso. Foi quase que um instinto de sobrevivência que disse, Leila, qual é a vida que você quer ter? Aconteceu algo muito sério contigo
Qual é a vida que você quer ter a partir de agora? A partir desse acidente, você quer fazer o quê? Você quer ficar encostada, chorando? Você quer ficar morrendo de dor de você mesma? Ou você quer experimentar, tentar ir para uma outra possibilidade de vida? Então, a minha resposta, Fernanda, eu acredito que foi sim, depois do acidente, né? Que eu fui buscando ter esse novo olhar a respeito do que tinha me acontecido e buscando ter um olhar mais positivo, não aquele positivo por ser positivo. Eu posso entender da seguinte forma: é, é ruim andar de prótese, é ruim andar de prótese, mas é muito ruim ficar sem prótese. Hoje eu amo a minha prótese, mas se eu não tivesse feito isso lá atrás, eu estaria hoje achando ruim do mesmo jeito, sem ter ousado, sem ter experimentado. Porque a prótese me favorece independência, me favorece mobilidade, assim, me dá uma capacidade de fazer muitas coisas que eu não consegui desenvolver essa habilidade sem a prótese, por exemplo. Então, assim, era difícil as duas coisas. Se você me perguntasse o que você quer, viver com a prótese ou viver sem prótese, eu não queria nenhuma das coisas, porque eu não queria isso na minha vida. Mas só que aconteceu. Então, assim, já que aconteceu e eu preciso fazer uma escolha, eu quero que seja melhor. Aquela que possa me trazer muito mais possibilidades. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Fê, mas é isso. Geralmente quando acontece, principalmente quando a gente é jovem, né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que as coisas acontecem com todas as outras pessoas, menos com a gente. Porque a gente quer viver aquele momento, né? Aquela É, vibe, é, momento com as amigas, vai para um lado, vai para outro. Então, assim, tudo a gente acha que vai acontecer menos com a gente. é verdade. Então, eu acredito que a resiliência, ela vem mais assim depois quando você passa por algo que você para um momento para raciocinar, né? Maior impacto. Para é, quando você tem um impacto assim que você para falar, para pensar como vai ser, o que eu vou ser, como que vai acontecer, como que vai ser daqui para frente, É, porque tipo assim, você vai viver um novo, né? Então você tem que fazer como a Fê começou a falar, está falando, tem que fazer a virada de chave, é, né? Você era de uma forma, agora você vai ser de outra. Não que você vai se tornar uma pessoa incapaz. Você vai se tornar uma pessoa assim com seus limites para alguma coisa. exatamente. Mas não que você não possa realizar um sonho, não possa fazer algo que lhe realize, né? Quando você tem o autoconhecimento, você conhece o seu potencial, você conhece a sua capacidade, Uhum. você vai muito além do que você É imagina. verdade, Orlando. É verdade. E assim, porque limite todo mundo tem para fazer alguma coisa. Tenha duas, ou tenha uma perna, ou tenha qualquer outra coisa. Todo mundo tem algum limite, né? Mas é o que fazemos com isso, né? É o que fazemos com isso. É que eu acho que acredita que venha fazer realmente diferença, né? É o que nós fazemos a partir desse limite. Vamos viver nele, ou eu tenho um limite com relação a isso, mas eu tenho várias outras possibilidades de fazer várias outras coisas, né? Eu acho que é isso. Como eu acabei de falar, né, que você se determinou dentro da sua vida atual, mas isso não impediu que você realizasse seus sonhos, que você realizasse os seus sonhos, que você não impediu da maneira que você é agora, né? Então, Exatamente. assim, igual como eu sou agora, né? Antes eu tudo realizava junto com meu esposo, que antes a gente andava juntos. Então, como Deus acolheu, então eu entendi que eu fiquei por algum propósito, por alguma missão,
Então eu tenho que seguir o meu propósito e a minha missão. E ao criar esse projeto, eu entendi que o meu propósito é esse, de estar trocando vivência, de estar mostrando para as pessoas, de estar ensinando as pessoas e estar cuidando das pessoas emocionalmente, para mostrar a elas que nós não podemos limitar a nossa vida, É, né? é, Então, assim, o que a gente tem que. O que os problemas aparecem, as dificuldades aparecem, mas não é para nos paralisar, é para nos transformar, para nos moldar em pessoas sim, melhores, todos os dias. sim. Eu acredito também. E acredito que não deve ter sido nem um pouco fácil, como você falou, porque você e seu esposo eram muito ligados, e eram muitos anos de convivência, né? Então, realmente não foi fácil, mas é importante você seguir, você se levantar, conseguir se levantar e conseguir seguir a vida, né? É importante isso. Vencendo os limites, né? Vencendo os obstáculos. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque tudo tem a mão dele, Sim, né? Tudo tem a mão dele, tudo tem, a gente vai conversando e ele vai nos direcionando e vai nos preparando. sim, Então, às vezes, as coisas acontecem com a gente não é para nos machucar, não é para nos limitar, mas é para nos moldar com certeza. e para que a gente possa tomar um direcionamento diferente, né? Leandro, isso aí que você está falando é muito importante, mas depende muito de como você quer ver a situação, né? Porque tem muitas pessoas que preferem se fechar e se ver só como vítima. É, E a gente passa por esse momento. Eu passei por esse momento de me sentir vítima, de me sentir coitada, que a vida foi cruel comigo. Mas você se prender a esse momento, isso é você acabar a sua vida. É você ver a vida passar e você não viver ou usufruir aquilo que Deus tem para você, né? Então, é o levantar, superar, o crescer que você está falando, vai muito da forma como você enxerga aquilo que você está vivendo. é. E qual futuro que você quer construir, né? Qual futuro você quer construir com a sua vida? Uma pessoa falou aqui, é Estúdio Paz Landim. Muitas decepções também nos tornam pessoas mais capacitadas. É, Todas essas coisas nos capacitam mesmo. Porque muitas vezes, a gente confia tanto, acredita tanto em pessoas e em alguma coisa, e depois a gente se decepciona porque não é exatamente o que a gente pensava. exatamente. Então, às vezes as pessoas agem de uma forma assim, ah, não, eu não confio mais em ninguém, né? É como você acabou de falar, depende muito de cada pessoa como ela quer se colocar. Se ela quer se colocar de vítima ou se ela quer dar um passo à frente, né? Se Sim, posicionar, pegar aquele momento como uma lição, como um aprendizado e ir à frente. exatamente, né? E, e o cuidado, né? O estúdio Paz Landim, né? Que ela fala da decepção que você comentou, que muitas decepções também elas vêm para nos tornar mais capacitadas. E tem, assim, uma coisa importante, a gente também não se permitir, não é não se permitir, é não se tornar mais amarga por causa do comportamento do outro. O Sim, outro funcionou, o outro fez determinada coisa, eu também tenho que me tornar vigilante, por quê? Porque eu não vou ficar amarga com uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo por conta de algo que eu recebi, né? Então, eu acredito também que a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar, né?
A Camila acabou de chegar, né? Ela vai entrar um pouquinho também para falar, conversar um pouquinho aqui na live, né? Legal. Então é isso. A gente só não pode se colocar na posição de vítima, É, né? A gente não pode se colocar na posição de vítima, porque quando nós nos colocamos na posição de vítima, a gente não cresce e nem a gente consegue ajudar ninguém. exatamente. E assim, se colocar na posição de vítima é muito ruim, porque a minha vida é da minha responsabilidade, a tua vida é da tua responsabilidade. Então, geralmente, eu me coloco na posição de vítima, eu estou delegando a alguém. Ah, eu vou ser feliz se alguém fizer determinada coisa por mim, se acontecer tal coisa, se fulano disser isso, se fulano me aceitar hoje, se disser que eu sou se eu sou maravilhosa, então eu estou bem, se não disser. Então, isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, eu não sou vítima e eu sou responsável pela minha vida, né? E eu sou responsável pela minha própria vida. Então, o meu bem-estar vai depender primeiramente de mim mesma, né? De como eu vou permitir que determinadas coisas ou pessoas, situações, elas venham interferir na minha própria vida, né? Até que ponto alguém com uma palavra mais torpe, mais dura, uma situação mais difícil, ela vai chegar na minha vida e vai dizer, olha, é, é ruim, agora não tem mais jeito, ou não, né? Então, eu preciso estabelecer esse limite. Sim. Aí onde entra o autoconhecimento, né? Aham. Quando você conhece a sua capacidade, e também nesse decorrer de tempo, nesses cursos, eu aprendi que quando as pessoas falam, elas falam muito delas mesmas, não é da gente, É, né? Elas falam muito, o que as pessoas falam muito que o coração sente, é, né? Então, quando as pessoas falam, elas não estão falando de você, elas estão falando, expressando os sentimentos delas. Então, se você for analisar, se você parar para pensar direitinho, em algumas palavras duras, existe coisas bem mais por trás daquilo, né? Aí, como sempre eu comento no meu trabalho, gente, atrás de um sorriso existe tantas coisas inexplicáveis, né? Atrás de uma palavra brusca, uma palavra assim mal colocada, existe tantas dores por trás disso. Então, assim, é dessa forma que a gente tem que ver, né? E nós temos a responsabilidade de se posicionar se queremos ou não aquilo para a gente, né? A gente só acolhe só colhe o que é bom e o que for ruim a gente descarta. uhum, Antes eu preocupava muito. A minha mãe tinha falado assim: ah, você não liga para que as pessoas falam de você. Você não... Mãe, eu sempre fui assim, né? Mãe, eu não me interesso o que as pessoas acham a meu respeito. Eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, quem fala de mim, ou quer ser eu, né? Ou então, eu não sei. Mas assim, quando a gente tem esse posicionamento, a gente não se machuca tanto. é. Eu vou aceitar aqui a Camila para entrar na live. Ah, Ah, não, né? Não, não, ela não. Foi outra pessoa que colocou ali. é. Camila, amada, você já está em casa? Vamos entrar na live para conversar um pouquinho também. Já está quase terminando, né? Foi uma troca de vivência maravilhosa. E quando que vai ser o lançamento do seu livro, Leila, aqui em Brasília? Eu já fiz o lançamento aqui em Brasília, Orleans, eu fiz em maio. Eu fiz em maio, Eu fiz, não estava aqui. você não estava aqui na época. Eu já fiz alguns lançamentos, né? E eu sempre amanhã, por exemplo, eu vou participar de uma Bienal do livro lá na Caixa Econômica, naquele prédio bem bonito do Matriz 1. Lá tem um espaço chamado Átrio
dos vitrais, então eu vou estar expondo o livro lá amanhã. Se alguém tiver interesse no livro, ele está disponível na Amazon, na Livraria Travessa, na Livraria da Vila, ou comigo também. Basta me chamar no privado. O livro está disponível comigo. Ou a gente combina, se for aqui em Brasília, a gente combina, eu entrego. Ou em outro local eu despacho pelo correio, né? O frete é por minha conta. Então, esse livro é um projeto assim que eu olho para ele e eu amo com todas as minhas forças, porque de alguma forma eu consegui pôr em ordem toda a minha vida. Assim, em ordem não significa perfeição, né? Não é isso que eu quero dizer, mas pôr em ordem, assim, tudo aquilo que era confuso da minha mente, toda a dificuldade que eu tive de aceitar a mim mesma, o meu corpo, a minha pessoa depois disso, eu consegui passar a limpo. Então, assim, eu amo demais esse livro, porque ele não é um livro só, ele é uma parte muito importante da minha vida, né? E a Fernanda fez um comentário, né, que às vezes a gente precisa perceber que precisa de ajuda, inclusive de ajuda terapêutica, psicológica, de amigo, e eu também acredito muito nisso, porque a primeira vez que eu sentei na sala da minha psicóloga, era tão confusa a minha mente, era como se fosse uma linha embaralhada, um nó, e à medida que eu sentava lá e que eu conversava, um fiozinho saía e as coisas tomavam uma outra clareza, uma outra dimensão. Então, esse livro conta muito desse trajeto, né? De puxando os fios e organizando a vida. A gente vai chamar aqui a Camila para entrar um pouquinho. A gente vai combinar para me pegar um livro com você, Combinado. para me estar lendo a sua história, para me estar entendendo. Oi, Camila. Olá, preciosas, tudo bom? Ei, tudo bom? Você chegou? Minha irmã corrida, viu? Eu acredito. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Bem, a Orlando é aqui maravilhosa. Então, a gente está conversando, está sendo muito. Não, eu acompanhei tudo. Eu estava no trânsito, mas eu boto no carro e fico assistindo. Meninas, eu não tenho nem palavras para dizer de uma live maravilhosa dessa. A Leila é uma pessoa maravilhosa, sempre com a gente aí nos apoiando. Vocês que não compraram o livro da Leila, comprem. Já vou encomendar o meu, que eu já quero, né? Porque a gente aprende muito com a história do outro, né? Quero agradecer os participantes aí que entraram, que estão fazendo parte dessa live maravilhosa. E ela vai ficar gravada. A Rolando está tão séria depois que eu entrei. Ela fez, será que deu certo? Você tá me vendo? Não estou te vendo. Então é por isso que você não tá me vendo, você tá agoniada. Então é isso, eu queria agradecer a Leila por essa oportunidade. Seja bem-vinda, você já é uma mulher deslumbrante com a gente. Pode contar sempre conosco, faz parte do nosso projeto. Vamos compartilhar, manda o link da Amazon para a gente vai compartilhar o seu livro, como dica lá no nosso Instagram, para a nossa rede. E se sinta muito acolhida, tá? Por nós, sempre. Para mim é uma alegria participar desse projeto. Sempre que eu posso, eu assisto as lives de vocês, das Mulheres Deslumbrantes. E eu sempre penso assim, graças a Deus, né? Que tem cada dia mais mulheres dispostas a se entregar, a se expor até, né? E participar de momentos assim que com certeza vão agregar muito na vida de outras pessoas. Gente, a minha chefa tá aqui, agora que eu descobri. Olha que lindo! Ela tá aqui, mas ela tá aqui. Acabei de... E é isso. Para não ficar uma coisa muito cansativa,
Eu não. Mas olha, todos vocês, mulheres que estão aqui nesse grupo, que estão nesse Instagram, vocês fazem parte do nosso projeto. Se sintam bem-vindas aqui. Essa live ela é feita para mudar a vida de outras mulheres, para crescer através do nosso depoimento, para que elas mudem de vida e realmente conte o testemunho dela para nós. Você é uma mulher deslumbrante, então cada um de vocês que estão participando dessa live, sejam todos bem-vindos, viu? Eu e a Orleans fica muito feliz quando estão todos aqui conosco. E ela vai ficar gravada essa live para que aquelas pessoas que perderam assistir novamente. Tá bom? Um cheiro. E eu vou deixar a Orleans finalizar aí a live. Tá. Eu quero agradecer, viu, meninas? Muito obrigada pelo convite. Para mim foi uma alegria participar. Para mim também. Beijo, beijo. Para mim é uma honra. Uma honra Alguém que está estar. assistindo aí, printa e manda pra gente a foto. Para mim foi uma honra estar aqui com você, Leila, desde o dia que eu lhe conheci, que eu assim fiquei assim impactada com a sua história. Então assim, eu fiquei assim, nossa, é muito, as coisas de Deus é muito maravilhoso, né? As coisas de Deus a gente não consegue entender, mas a gente que tem o conhecimento da palavra, a gente vê as coisas em mínimos detalhes, né? Então, assim, eu sempre falei, eu falei, Camila, vamos para o encontro com as meninas. Tem a Leila é maravilhosa, para mim, ela é um exemplo de superação. Então, assim, sabe, é muito bom a gente tá como o texto do seu livro, né? O nome do seu livro, se despindo, É verdade. não é? A gente está se despindo e mostrando para as outras pessoas que precisamos fazer isso. Precisamos nos despir para que a gente possa dar um passo à frente, para que a gente possa conquistar novos horizontes, para que a gente possa ver a vida de outra forma, para que a gente possa ver a vida mais leve e a gente poder estar repassando para as pessoas que não é difícil. É como o meu mentor, o Márcio Micheli, ele fala, a nossa vida é simples, nós é que complicamos ela. Nós é que colocamos coisas onde não existe. E depois que eu ouvi dele essa frase, eu fiquei analisando. Eu falei, realmente a nossa vida é simples. A gente é que começa a colocar coisas, né, para tornar a vida pesada. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, me sentindo muito honrada com essa live com você. Quero agradecer todas as pessoas que entraram, todas as pessoas que participaram e que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. E esse livro é só um dos vários que você vai escrever. Eu creio que esse é só o início para grandes conquistas e grandes vitórias na sua vida, né? Porque é ajudando as pessoas, é mostrando às pessoas que a gente cada dia é mais abençoada, cada dia a gente cresce, cada dia a gente sobe um degrau, né? Então, assim, amada, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E como a Camila falou, você já é uma mulher deslumbrante, você já deslumbra conosco. Então, assim, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida e abençoando a vida de todas as pessoas que estão nessa live e que eu gostaria muito que alguém mandasse algum feedback para mim, falando do que gostou, ou tirando alguma dúvida. Nós estamos aqui à disposição de todas vocês. E é através desses feedbacks que a gente cresce, que a gente renova, que a gente inova, né? E que a gente melhora. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Eu amo muito você. Você é meu exemplo de superação. Muito obrigada. Eu que agradeço demais pelo convite,
pela oportunidade de estar aqui. Agradeço as meninas que entraram, que reservaram esse tempo para que a gente pudesse conversar. Muito obrigada pelo carinho. Desejo muito sucesso para vocês no projeto de vocês, que ele cresça a cada dia, que a cada dia vocês recebam retornos mesmo de mulheres que tiveram a vida mudada, que tiveram a vida transformada mesmo, que encontraram um propósito, o objetivo delas para viver, viu? Então, parabéns, obrigada de coração pela oportunidade. E nós vamos marcar um café para eu poder entregar o livro para vocês. Tá certo. Vamos sim. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau. O dia que você quiser, meu nome é pronto. Beijo. Então, beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.